lá, pessoal. Então, como falei sobre antropólogos, historiadores, ou seja, instrumentadores, mentores, são tudo da mesma linhagem que fala sobre a história e pesquisa, investigação relacionada ao movimento e os seus saberes. Ok? Então nos coloca a patamares importantes, desde a nossa lógica histórica e o acúmulo da nossa própria história. Vai acumulando tanta história que nós ficamos tanta história em nossa vida que com uma humanidade teórica humanista de todas as teorias. E não deixa de ser potencialista e o nosso ser, que está traçado e retraçado e transmitido por gerações e por gerações. A nossa família brasileira, e que seja, ou seja, índio, seja burguês, que seja, vários times, ou seja, países, e essa mistura, esse caldeirão cultural que ocorre distinções ou distensões de dons, ligado a compreender sobre as mãos teóricas e práticas que está relacionada a caçar, a pescar, a lascar a pedra, ok? Como já estava falando, fazendo feedback. Então, quando falamos sobre controle motor, vamos entrar nesses assuntos ligados ao que? Esses movimentos balísticos, rudimentares ou movimentos fundamentais, segundo Galahu, 2008. Desenvolvimento motor, aprendizado motor, desenvolvimento motor, que vai relacionar a habilidade motora, e essa destreza, essa cristalidade ligada à produção humana e o seu movimento histórico. E a sua história relacionada à própria procura de aprender a vivenciar, entre a sua vivência e sobrevivência, entre as atividades corporais. As atividades corporais decorrem da história, que poderão ser institucionalizadas, modificadas e concretizadas. Como tem uma instituição que marcou história, como a Disneylândia, Colgate, a Ford, Volkswagen, né? Ou seja, a Fiat, a Chevrolet, Mercedes-Benz, ou seja, outras indústrias, Petrobras, são fatores que instigam os campos terciários, instiga os campos primários, instiga os campos secundários. Terciários, empresas terciárias que muitas vezes contratam homens e mulheres para estar ali como auxiliar, para estar ajudando. Quando uma bagagem chega, ou questão de petróleo também relacionada a essas questões. Okay? Questão de peso, questão de quê? Que ocorre ligado ao petróleo. Quando a gente fala algo de petróleo, nós muitas vezes pensamos que a Petrobras está relacionada às questões. É lógico que está eminente. Como a Arábia Saudita também, ela está em destaque tempos atrás. Não sei agora, ao nosso ver. Mas o petróleo relaciona a gasolina. O petróleo relaciona fatores importantes, até o efeito estufa. O vapor que vai condicionar maneiras eficientes que eu posso falar que aonde há. É lógico que tem um rastreador lúdico, coloca ludicidades e a bolsa de valores, o campo do capital. O capital inicial e o capital e seus meios. E embora os seus meios são convenientes onde nós estamos inseridos. É lógico que eu vou falar com alguém sobre isso, em qualquer lugar. Vou falar, é lógico que estamos aqui no canal, TikTok, tem outras pessoas de outros países e outras aplicabilidades, disponibilidades. E quem não estiver vendo, ou não assistindo, ou não enxergando, é lógico que nós colocamos aqui as questões de João Paulo, camisa aqui, ó, verde, óculos, exército que mistura aqui a camisa preta e explosiva, ligado à força explosiva, que é o ser humano entre o trabalho como é o lazer e o lazer do trabalho. Esse conceito que nos coloca expectativas de vida ligada ao eixo escolar sobre a cultura corporal e a contribuição entre as medidas e desenvolvimentos relacionados à nossa própria cultura. Aonde há uma cultura, há um meio. Aonde há um meio, há um confronto. E aonde há um confronto, há uma apropriação. Aonde há uma apropriação, há a liberdade. E aonde há liberdade, há algo para se enfaticar.
aonde vai ser enfaticar, né? Vai relacionar ao campo de relacionamento entre os poderes, que estão relacionados ao poder executivo, legislativo e judiciário. Nessa perspectiva, o esporte nos coloca fatores entre tema cultura corporal e o próprio corpo como cultura, e elementos pedagogistas, que se relacionam significados e ressignificados entre a nossa história e as normas que são impostas pelas próprias pessoas. Se você não colocar, ou seja, se você não for do jeito que elas querem, como um fantoche, como um bode, do respeito como um boi, do respeito ao boi também, você vai ter o quê? Não vai ter uma autonomia, mas é para sobreviver. Você vai ter que ter esse domínio afetivo, vai ter que pedir a Deus, ou pedir a alguém, algo superior, instigar para você aguentar aquela pessoa, né, nos aparelhos convenientes, você ouvir e obedecer essas regras exigentes, instigáveis, diante das explicações. Como voleibol, muitas vezes você conhece um técnico, às vezes alguns técnicos, o Bernardinho, outros técnicos aí, há contradições a contradizer. O erro é algo que nós temos que ter um juízo de valor. Aonde tem uma ciência, tem uma forma. Aonde tem uma forma, tem mudanças. Onde tem mudanças, tem opiniões. Aonde há opiniões, há mudanças. Se eu vou arremessar, vou sacar, vou bloquear, ou seja, eu líbero, qualquer dinâmica de exercício físico, qualquer tipo de atletismo, tem que ter um revezamento, tem que ter um treino, tem que haver um intervalo de treino, duração, planejamento, anotações, fatores, porcentagem, percentagens, minutos, segundos, milésimos. Então coloca um desempenho nesse assunto. Quando há um desempenho, há um tempo. Quando há um desempenho, houve destaque no espaço e no tempo, nessa reação cronológica entre a temporalidade, algo temporal, que vai relacionar, ou seja, entre cortador, sacador, receptor, defensor. Sacador está ligado ao saque, ok? O rally está ligado não só ao carro, né? Um rally, ok? Então são equipes em conjuntos que somente para vencer, ok? Somente para vencer. Há possibilidades para desenvolver as habilidades, né, ligadas à técnica, o conjunto, a equipe, mas há uma competição entre essas habilidades. Há fatores importantes onde nós temos que colocar o fator político-pedagógico e o político-ético. Você coloca aí no seu discurso. A maioria das vezes, a ética. Eu já estava vindo aqui agora, passei ali agora, mas eu perguntei para ele onde vende um carro. Aí ele vai falar, ó, tem um carro que está vendendo ali, mas ele é... Aí fica a seu critério você colocar perguntas, frases, interrogações. Aí você coloca, não pode, e aí? Eu vou comprar? Então são fatores. É lógico que, convenientemente, para eu sobreviver, eu vou comprar. Né? Então são fatores que vêm a internizar aonde estamos inseridos. O que é realidade? O que é ecologia? O que é trabalho? O que é capitalismo? O que é vida? Olha só. Então há uma relação, né, de poderes na linguagem, de trabalho, de tempo e os seus eixos primordiais. Há fatores entre jogadores para se relacionar entre vantagens e desvantagens, entre a técnica e a tática. Até que nós aprendemos treinando, as repetições, vai se aperfeiçoando, mas a tática é o que ocorre. Tem que haver o quê? Um xadrez. Eu vou distribuir esse aqui, nesse local, vou colocar esse aqui, ou vou fazer esse exercício específico para melhorar o meu intercâmbio motor, para haver melhoras no meu desenvolvimento na aptidão física, ligada à cultura corporal onde eu estava, aonde eu fui descoberto. E nessa descoberta houve o quê? Sucessos. Grandes homens e mulheres brasileiras fizeram recordes tempos atrás. Já mostrei para vocês aqui. Mostrei até o livro, depois vou mostrar de novo. Vou colocar o Osmar Moreira aqui. Ok? Coloca destaques importantes entre a pesquisa e normas. Pesquisas e campeonatos. Pesquisas e tratamentos que relacionam a nossa personalidade e a nossa profissão.